Olá, bem-vindo a mais um tutorial do Guia do Excel. Nesse tutorial eu vou apresentar como foi feito ou como você pode utilizar a nossa planilha de controle de horas extras e banco de horas. Nós já temos mais duas versões, essa é a versão 3.0, com várias melhorias que nós vamos ver em conjunto. Tá? Você também pode acessar diretamente do site e ver passo a passo como preenchê-la. Tá? Aqui eu só vou fazer uma demonstração. Ó, vamos clicar aqui direto só para mostrar. Ó. Então esse aqui é o endereço. Tá? Ou você também pode vir aqui em buscar e colocar hora extra, já vai aparecer automaticamente, tá? Aqui, controle de hora extra, Excel 2007, 2010, 2013. Você vai ver que tem a versão 2.0 e a outra versão 1.0, criadas anteriormente. Então vamos clicar nessa aqui. E aqui ele está demonstrando, apresentando todos os recursos, né? Que eu vou apresentar nesse vídeo também. E aqui ao final tem o botão download, arquivos para download. Você pode baixar ele, clicar aqui, né? E clicar duas vezes aqui, ele vai extrair para você o arquivo. Ele vai ficar assim, tá? Pode ser que você tenha que habilitar macros, daí é só clicar no amarelinho e dar habilitar macros. Então tá, vamos ver como é que funciona o nosso controle de horas extras e banco de horas. Bom, uma das coisas que as empresas têm dificuldade hoje em dia é realmente controlar a hora extra e o banco de horas. Até porque esses cálculos com horas, eles tendem a ser um pouco custosos assim para as empresas. Tá? Então, por isso que ele foi criada essa planilha. Então vamos primeiro dar uma olhada no nosso cadastro, para ver como nós vamos preencher essa planilha, tá? Clicando em cadastro, então. Aqui nós temos todas as configurações de valores de acréscimos, porque conforme a legislação brasileira, tem situações que nós que devem ser pagos acréscimos aos funcionários por horas trabalhadas em determinadas situações. Então nós temos aqui dia de semana, adicional de dias da semana para horários fora do horário entre 22 e 5 horas. Então se o funcionário fez hora extra antes desse horário, antes das 22 e depois das 5 horas, então esse seria o percentual. Tá? Esses são valores fictícios, você vai colocar conforme a legislação. Tá? Pode perguntar para o seu contador, se for uma empresa, ou falar com o departamento de RH, eles também têm. Sábado, então adicional para trabalho nos sábados, no domingo, né? Aqui noturno, que seria o adicional noturno para horas trabalhadas entre as 22 e as 5 horas de qualquer dia. DSR, para onde a pessoa trabalha num dia de descanso semanal remunerado. Feriados, percentual a ser pago em feriados. Interjornada, acrescido para quando a pessoa não descansou 11 horas, entre uma jornada de trabalho, entre um dia de trabalho e outro. A intrajornada, quando a pessoa teve menos de uma hora de almoço. E a tolerância algumas empresas adotam, que é um intervalo de tempo que a pessoa pode bater antes, antecipadamente, ou depois do seu horário normal. Então, se ele entra às 8 horas normalmente e ele tem 15 minutos de tolerância, ele pode bater entre as 7h46 e as 8h14, que ele não vai ter problema nenhum. Tá? Daí não vai ser gerado hora extra nem horas negativas. Aqui na lista de funcionários, você deve colocar os funcionários que fazem parte da sua empresa. Para cadastrar mais um, basta adicionar aqui embaixo, né? E daí formatar bonitinho, pode vir aqui e pronto, está formatado, tá? Então se tiver um novo funcionário, basta fazer isso e já está ok. Tá? E claro, depois eu vou mostrar como é que cria uma nova aba. Esses funcionários eles devem coincidir com as abas que estão aqui embaixo, tá? Vamos voltar lá no menu. Aqui então agora a gente já foi em cadastro e agora vamos fazer os lançamentos das horas extras. Então foi bem simples, né? Fez o cadastro, ok? Já está pronto para fazer os lançamentos contábeis, os lançamentos das horas extras. Você vem aqui e vai selecionar qual é o funcionário, por exemplo esse Joaquim da Silva, e clicar no botão ir. Então ele já vem direto na guia aqui embaixo, Joaquim da Silva, por que foi feito aquilo ali? Porque pode ser que tenha vários funcionários, daí é mais fácil procurar por ali, né? Então foi criado um recurso em VBA para que ele fosse diretamente. Então a primeira coisa que você deve colocar é alterar a data aqui. Então depende da data que você colocar, no caso vamos trabalhando com um do 2015,
mas você poderia colocar o mês que você quisesse. Por exemplo, 1/4/2015. Daí basta, ó, já viu que ele já alterou aqui a data, né? E daí bastaria arrastar até o final, ele já vai configurar automaticamente. Quando você for começar um período novo, você vem e apaga tudo que tem aqui, né? Apaga toda essa classificação e as ações. Opa. Clique em revisão, desproteger a planilha. E daí você já pode fazer preencher ela totalmente, a planilha, tá? Eu vou voltar como estava antes, porque é só para exemplo, tá? Vou voltar. Então tá, então já entenderam como é que limpa a planilha. Então a primeira coisa que a gente, com o Joaquim da Silva, tem que estar com o mesmo nome aqui, você vai colocar o nome dele, Joaquim da Silva, se colocar o transporte, o departamento dele, o cargo que ele ocupa na empresa e a matrícula se houver, tá? Então essas configurações vão fazer antes dos lançamentos. Saldo do mês anterior. Se houverem horas extras, horas positivas trabalhadas no mês anterior, então você vai colocar aqui. E se houverem horas negativas, você vai botar aqui. É importante que é uma planilha, uma pasta de trabalho para cada mês, tá? Então, quando você for fazer começar um novo mês, você vem salvar como, né? E salva e bota janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Conforme o mês que você estiver trabalhando. E daí depois, no final, você só vai transportar as horas extras ou horas negativas para cá, conforme o funcionário. Aqui em salário base, você vai colocar o salário base do funcionário. Então, 2.500. E aqui o total de horas semanais que ele trabalha, 220 no total. O valor hora é calculado automaticamente, dividindo o salário base pela quantidade de horas semanais, o total de horas semanais. Então ele ganha R$ 11,36 por hora. E aqui nós temos em jornada, então, importante a gente configurar, é para cada um dos funcionários, como você vê aqui, isso é só para o Joaquim da Silva essas configurações. Então aqui você vai colocar conforme a dia da semana. Então domingo ele não trabalha, segunda ele trabalha às 8 às 12 e das 13h15 às 18h03. E assim todos os dias da semana. Sábado ele trabalha às 8 e sai ao meio-dia, tá? Então aqui ele não tem intervalo e sai ao meio-dia. O total de horas trabalhadas é calculado automaticamente. 8 horas e 48 de segunda a sexta e sábado ele trabalha 4 horas, tá? E aqui o total de intervalo de almoço, 1h15 todos os dias, menos sábado que ele não tem intervalo. Em horas trabalhadas nós temos aqui o total, que vai ser o total da planilha, tá? E total de horas negativas e total de horas extras. Esses totais são calculados automaticamente assim que é preenchida a planilha. Com essas configurações que a gente fez agora de jornada, de salário, base, saldo do mês anterior e nome aqui, os dados do funcionário, você já está apto a fazer os lançamentos contábeis, os lançamentos às horas. Desculpe. Então, primeira coisa, vou fazer um lançamento aqui, ó. Vamos apagar. Então, na quinta-feira, ele trabalhou no normal, né? Não era feriado, não era nada. Então, ele começou às 8 horas, teve intervalo, saiu ao meio-dia e 15, voltou às 13h30 e terminou às 18h03, certo? Então, ele fez certinho às 8 horas e 48, não gerou horas negativas, não gerou horas extras, né? Isso aqui é uma ação que você vai colocar, caso haja. Então aqui não aconteceu nada, tudo certo, normal, tá? Agora vamos apagar esse aqui e vamos fazer uma outra situação. Fazendo de conta que ele não trabalhou nesse dia porque era feriado. Já viu que já ficou as horas negativas aí, porque eu não tenho apontamentos nessa data. Quando tiver que trabalhar e ele não trabalhou, ele vai ficar as horas negativas. Vai ficar assim, 8 horas e 48 negativas, tá? Então vamos dizer que era um feriado. Feriado, ele não tem horas negativas. Talvez um errinho aqui que eu tenho que arrumar depois. Depois eu vou arrumar aqui bonitinho. Falta justificada usada, desculpem. Usa falta justificada, porque o feriado é quando ele trabalhou no feriado. Tá certo? Falta justificada, vamos dizer que dia 2 de janeiro era feriado, e daí assim ele some, tá bom? Tira aqui banco de horas. Agora no sábado, vamos dizer que ele trabalhou normal, às 8 horas, tá? E saiu meio-dia, tá? Então ele trabalhou 8 horas no dia, e as horas negativas ficaram vazias. Por que ele fica vermelho?
Quando a pessoa não tem 4 batidas num dia, ele fica vermelho, para verificar se a pessoa não gerou algum erro, tá? Alguma inconsistência dentro daquilo ali. Porque senão ele pode gerar muitas horas negativas ou muitas horas extras. Tá? Então por isso a gente deixa ele vermelho, que é para a pessoa ter atenção ali. Tá? Vamos voltar agora nessa outra data. Vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos botar que fosse uma folga da SR. Tá? Vamos dizer que ele tinha folga nesse dia. Então ele trabalhou às 8 horas, até às 12 horas, das 13 às 18. Tá? Então a folga da SR ele calcula apenas lá embaixo, automaticamente. Tá? A folga da SR ele calcula automaticamente aqui embaixo apenas. Tá? Então ele já calcula ali automaticamente, não tem problema nenhum. Mas continuando, vamos fazer agora que ele tenha trabalhado em um feriado. Então ele trabalhou às 8 horas, até o meio-dia, das 13h15 às 18h03. Tá? E também é calculado lá embaixo, diretamente. Não aparece aqui, mas aparece ali embaixo automaticamente, tá? Quando ele trabalha em regime de hora extra nessas datas, tá? Em que horário que vai aparecer hora extra ali no ladinho? Quando a gente tiver uma hora extra no dia, por exemplo. Esse aí, ele fez das 8 às 12, das 13 horas às 19. Então apareceu aqui 1h12. Essa 1h12, daí você vai selecionar aqui se você vai pagar com banco de horas ou com hora extra. Selecionar hora extra vai ficar assim, ou selecionar banco de horas vai ficar assim. Tá? Isso depois vai servir para o nosso resumo final, correto? Aqui embaixo, conforme o período que foi, conforme os cálculos, ele vai mostrar aqui quanto que eu tive de hora extra no domingo, né? Na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quanto que eu trabalhei em feriado, quanto que eu trabalhei de folga DSR, dias que eram folga DSR, de intrajornada, interjornada e adicional noturno. Os acréscimos ele busca justamente daquele cadastro que a gente tinha agora há pouco. Tá? Aqui é o total acrescido desse percentual, tá? Então eu tinha 57 minutos, mais 25%, 1h15. Eu tinha 1h12, mais 25%, 1h30. Eu tinha 8 horas e 48 trabalhadas nesse dia, mais 100%, 17h36. Tá? Aqui é o total de banco de horas que eu tive naquele dia. Então, conforme aquela seleção de ação que a gente fez, ele vai somar no banco mais ou no extra mais. Tá? Extra mais é quando você vai pagar em hora extra. Banco mais é quando você vai pagar com banco de horas. Tá? Aqui no negativo é quando a gente tem o total de horas negativas, banco negativo ou extra negativo. É a mesma situação. Tá zerado porque não teve nada. Tá zerado porque não teve nada aqui. Vamos botar que daí ele teve alguma hora negativa, por exemplo. Tá? Então aqui ele teve horas negativas, vamos dizer que ele vai descontar de banco de horas. Então automaticamente ele já mostra aqui o total negativo e o total que ele está descontando de banco de horas. Se fosse hora extra, ele ia descontar aqui, nessa outra coluna. Então tá, daí continuando, então os lançamentos é justamente isso, é apenas você preencher aqui a data, né, o dia, certinho, depois fizer as configurações aqui uma vez só, né, total de horas extras e a salário base. Então você vai colocar as datas aqui, vai botar a classificação deles, hora de início, intervalo e término conforme os apontamentos que a pessoa for fazendo, né? E os lançamentos ele vai fazer automaticamente para você. E as ações vão aparecer aqui do ladinho. Tá? Você vai selecionar conforme houverem. Então se ficar verde, azul aqui ou se ficar vermelho nesse outro lado, então você tem que selecionar se é um banco de horas ou se é hora extra, conforme a situação. Agora vamos clicar em folha ponto. Na folha ponto ou indo para o menu também. Clicando em folha ponto ou indo pelo menu, você tem aqui
as horas extras daquele período, naquele dia, naquele intervalo naquela pessoa. Então você vai selecionar aqui, Joaquim da Silva, por exemplo, né? Ou Laércio Moreira. E aqui ele já troca todos os dados do funcionário para aquela folha daquele mês. Para que essa folha serve? Ele vai mostrar aqui os horários normais, hora extra, DSR adicional noturno, para que a pessoa possa assinar ela, para que ela possa receber esses horários devidos aqui, corretamente. Aqui tem os apontamentos, quando é feriado, quando é hora DSR, né? Então já está tudo certinho. Ele só não aponta quando é banco de horas e hora extra, porque isso não é normal de uma folha, tá? Então ele vai mostrar as horas positivas, horas negativas e horas positivas, total de horas que a pessoa trabalhou no dia. Normalmente a pessoa faz uma justificativa, porque trabalhou hora extra e porque trabalhou hora negativa. Então ela vai preenchendo esse ladinho observação. Aqui embaixo, se houverem mais observações, vou botar aqui, vai dar um visto. Vai ver o total de hora extra, DSR adicional noturno, né? E horas normais trabalhadas e assinar, certo? Então aqui continuando, vai clicar em fechamento, ou também a gente ir por aqui pelo menu também, fechamento. Você tem o total que vai ser pago para aquele mês, para os funcionários. Então, para os funcionários são de acordo com essas listas que a gente tinha falado aqui embaixo, essas guias, Joaquim da Silva, Laércio Moreira, então está aqui os dois. Se tivesse mais algum, a gente simplesmente aumentaria aqui. Claro que ele vai dar erro, porque não tem essa guia, né? Vamos colocar aqui embaixo. Já deu erro de referência, porque ele está tentando achar Arnaldo da Silva. Mas a partir do momento em que ele tivesse, ele já apareceria automaticamente. Para fazer isso, basta fazer assim. Clica no botão direito, na guia que você quiser, mover ou copiar. Vamos dizer que seja aqui, criar uma cópia. Tá? Então ele criou esse Joaquim da Silva 2, que nós vamos mudar. Para Arnaldo da Silva. Só mudando aqui ele já percebe toda a planilha. Então já mudou aqui, Arnaldo da Silva já apareceu aqui embaixo. Correto? Daí tem que fazer umas configurações ali, mas ele já está aparecendo certinho ali. Ok? Então conforme todas as configurações realizadas, então ele vai aparecer aqui o relatório. Acho que tem alguma coisinha para me ajustar aqui, depois eu já vou ajustar para ficar perfeito para vocês, tá? Mas esse fechamento mensal, ele vai servir daí para você passar para o RH. Ele tem aqui a quantidade de horas, banco de horas positivo para aquele funcionário no mês que ele fez, banco de horas negativo, quantidade de horas extras que ele fez, quantidade de horas extras negativas, tá? Então aqui banco de horas positivo seria o saldo anterior, 5 horas e 37,50, em que 0, não tinha horas negativas. Quantas horas extras ele fez no mês? Fez mais 3 horas, fez mais 10 horas, não fez horas negativas. Não, aliás, isso aqui é o quanto ele vai pagar, tá? Desculpem. Por exemplo, ele vai pagar 3 horas dessas 5 horas que estão aqui. Então ele vai pagar mais 3 horas. Nessas 37 horas, ele vai pagar mais 10 horas. Então do saldo, né? Então tem os lançamentos do mês, mas esse daqui é o que ele vai pagar, tá bom? Caso ele não queira pagar, ele vai mudar aqui, vai mudar lá na ação, vai botar em banco de horas, tá? Esse aqui é o valor de hora que ele vai buscar conforme a pessoa aqui configurada. O positivo e o negativo, total de horas positivo e negativo que ele fez, né? O valor vai ser a multiplicação do valor hora pelas horas extras, que é a soma desse e desse, menos a hora extra negativa, né? Que vai aparecer aqui nesse canto aqui. Assim ele gerará o total a pagar, 34,9, 841,71, né? E aqui embaixo ele vai ter o banco de horas positivo que sobrou, né? E o banco de horas negativo para tirar do saldo, certo? Que é o saldo que deu nesse mês. Aqui também banco de horas positivo que sobrou e banco de horas negativo caso haja. Então esses totais aqui vão para o RH para ele poder pagar pagar a hora extra e aqui para fazer o saldo de banco de horas, certo? Tem alguns ajustezinhos que eu já vou fazer nessa planilha, mas você já pode baixar ela, tá? Diretamente do site, conforme eu tinha demonstrado para vocês, do site do guia do Excel. Então, pode dar um pesquisar nesse site aqui, né?
e configurar e procurar por hora extra, ele já vai ser o primeiro que vai aparecer ali, como hora extra 3.0. Então, tá bom? Muito obrigado por ter acessado esse tutorial. Espero que seja útil a planilha e que você aprenda bastante com ela, seja útil para sua empresa também. Um abraço, até mais.